galera, sejam bem-vindos ao canal Geografizando. Nessa aula de hoje nós vamos ter um bate-papo um pouco diferente do que a gente está tendo nas últimas aulas, nos últimos vídeos que a gente tem disponibilizado aqui no canal. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a relação homem-natureza. A prova do Enem nos últimos anos especialmente tem cobrado, mais do que assuntos isolados, a capacidade do aluno de fazer correlação entre diversas temáticas. E essa relação homem e natureza é uma das que a geografia, durante a sua história, tem tentado compreender, tem tentado entender como funciona, quais são os principais processos envolvidos nisso, como se dá de fato essa relação. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então fica aqui comigo, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse nosso bate-papo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Para você que não me conhece, eu sou Eduardo Airosa, eu sou graduando em Geografia pela Universidade Federal da Bahia. É um prazer enorme para mim poder estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, antes de começar de fato a conversarmos sobre o assunto desse vídeo, eu quero te convidar a conhecer o nosso canal, né? Então assiste aqui logo após as nossas playlists que estão aparecendo aqui no card para você. Curta esse vídeo, compartilhe também com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal, ative o sino das notificações, né, para que você possa aí receber a notificação toda vez que nós disponibilizarmos um conteúdo aqui para você no nosso canal. O Geografizando ele surgiu para te ajudar no seu processo de formação. Você, estudante de ensino médio aí, que está se preparando e caminhando para a prova do Enem. Nós estamos aqui para poder contribuir com você, a fim de que você saiba tudo sobre geografia, para se preparar bem para essa prova que é bastante importante para a nossa vida acadêmica e para a nossa vida profissional aí como um todo daqui para frente. Então, chega de enrolação, vamos ao que interessa de fato, que é o nosso bate-papo acerca dessa importante temática que a geografia ela traz no seu bojo de estudo, a relação homem e natureza. Quando a gente pensa nessa questão de natureza ou de meio ambiente, é normal que venha à nossa mente aquelas paisagens paradisíacas, sejam as paisagens do campo, sejam as paisagens relacionadas ao litoral, sejam de áreas montanhosas, o que for. Normalmente a gente pensa nessas grandes paisagens naturais, e isso ele faz parte do que a gente entende por natureza. Porém, o conceito de natureza, a ideia que nós temos por natureza na geografia, ela vai muito além disso. E ela abarca um elemento bastante importante que deve ser somado quando a gente se propõe a pensar essa questão, que é o ser humano. A gente já trouxe aqui no canal para você uma boa gama de conteúdo técnico relacionado à geografia. Nós vimos algumas coisas relacionadas ao clima, principais fatores e elementos climáticos, as diferenças desses dois processos, o que é fator climático, o que é elemento climático. Nós vimos os principais tipos climáticos do mundo, suas principais características e áreas de atuação, processos de formação de relevo, formação do solo, camadas do solo. Então a gente já trouxe aqui para você uma gama de conteúdo técnico que é bastante importante, sim, para se preparar bem para a prova do Enem. Porém, como eu disse no início desse vídeo, este vestibular especificamente, nos seus últimos anos, tem procurado e exigido dos seus alunos uma capacidade de relacionar temáticas diferentes. E é isso que nós vamos nos propor neste momento. Um elemento que a gente não pode de forma alguma descartar quando a gente pensa no processo de evolução das paisagens ou no processo de formação das cidades, do desenvolvimento dos grandes centros urbanos, é o ser humano. O ser humano ele é o agente ativo nesse cenário muito importante, porque nós, seres humanos, somos seres dotados da capacidade de transformar a natureza, a fim de obter dela algum recurso que seja útil para nós. E quando a gente pensa nesse processo de transformação da natureza, sendo aí influenciado pela ação humana, um dos principais elementos da paisagem natural que são mais abalados, sem sombra de dúvida, é o solo. Entra aqui então uma possibilidade de uma reflexão bastante importante sobre o nosso sistema econômico, né? Mas aí você pode me perguntar, poxa, o que solo tem a ver com economia? Tem tudo a ver,
porque o solo ele é a base, né, a estrutura base sobre a qual se desenvolve a agricultura. E a agricultura ainda hoje no Brasil é a principal fonte de renda econômica do nosso país. Nós ainda somos um país agroexportador, ou seja, um país que sobrevive economicamente da produção e da exportação de materiais agricultáveis ou da pecuária. Essa questão da agricultura, esta é uma prática bastante antiga, que nós vamos localizá-la aí na história, mais ou menos, no período de transição do nomadismo para o sedentarismo. É quando o homem ele descobre que ele não mais precisa se mudar de uma determinada região, porque determinado recurso que até então era essencial para a sua subsistência, ele se torna escasso. Ele pode cultivar a terra, ele pode, a partir de processos e de técnicas, produzir este recurso, produzir este alimento que é então necessário para que ele consiga ter uma sobrevivência e se fixar de uma forma estável naquele lugar em que ele está. A agricultura, ao longo dos anos, ela passa por um processo de mudança muito significativo. A gente tem uma aula aqui, a primeira aula do canal aqui, Geografizando, é justamente sobre agricultura, então ela vai estar aqui no cards para você poder acompanhar, e se você ainda não viu essa aula, ela vai te dar uma visão bastante legal sobre essa questão da evolução da agricultura e como ela funciona nos nossos dias atuais. De um modo geral, se a gente pensar o nosso sistema hoje, nós vamos ter a noção de que a agricultura moderna, ela praticamente funciona no modelo do agronegócio, de um modo geral. Que é aquela propaganda que a gente vê, né, na televisão praticamente todo dia, né? O agropop, o agrotech, o agrotudo. E quando a gente pensa nessa questão do agronegócio, as formas como que nós fazemos agricultura nos tempos modernos, isso nos traz uma reflexão bastante importante sobre a nossa responsabilidade e o modo como estamos nos relacionando com essa natureza. O modo como fazemos agricultura atualmente vai muito além da contaminação de solos. O uso de agrotóxicos contaminam além do solo, lençóis freáticos e também os próprios alimentos que são produzidos nas grandes fazendas do agronegócio. Essa interferência, ela afeta diretamente também uma outra parcela dessa paisagem natural bastante importante, que é a vegetação. Essa interferência afeta diretamente os padrões de vegetação que se constituem sobre esses solos. Eu aqui não vou me ater às questões dos biomas e aos padrões de vegetação, os padrões fitofisiográficos, né? Trazendo o termo técnico aqui para você, de vegetação, mas é importante nós entendermos que as ações que nós realizamos em um ponto, eles têm desdobramentos em outro. Quando nós pensamos nessa relação de homem e natureza, nós devemos ter em mente que nós não estamos lidando com elementos isolados, homem e natureza, mas sim com elementos complementares. O homem e a natureza, eles são elementos complementares. Para a geografia, para facilitar os nossos estudos, nós temos basicamente dois tipos de natureza. A natureza natural ou física, aquela que constitui os elementos da paisagem natural, rios, árvores, montanhas, e a natureza social, aquela que abarca o ser humano nesse processo de relação com a natureza também. Quando a gente compreende essa questão de uma natureza social, em que o ser humano ele faz parte do meio ambiente, em que ele faz parte, ele é um agente ativo no meio em que ele está inserido, nós vamos conseguir perceber e refletir acerca da influência e dos desdobramentos da ação humana nesse meio ambiente. Mas então, como pensar ações de desenvolvimento que tragam os menores prejuízos possíveis? Basta acabar com essa cultura do agronegócio, de produção extensiva e tá tudo certo? Eu acredito que não. Aqui a gente entra com uma questão muito mais ampla do que isso. Quando a gente pensa essa relação homem e natureza, com ações de desenvolvimento que tragam os menores impactos possíveis, nós devemos considerar os que os estudiosos hoje chamam dos 3 pontos da sustentabilidade: o pilar social, econômico e o ambiental. O mundo perfeito é aquele em que esses 3 pilares eles coexistem com uma perfeita harmonia, em que há um equilíbrio entre eles. Mas nós sabemos que na nossa realidade de vida, na prática cotidiana em que vivemos,
a importância a cada pilar desse desenvolvimento sustentável, ele vai se dar de diferentes formas a depender das diretrizes de quem manda. E aqui a gente não fala simplesmente de lideranças, de pessoas que estão no poder, mas do sistema político e econômico que está vigorando no nosso mundo. Quando a gente pensa essa relação homem-natureza, um nome que pode entrar nas nossas citações aí, já pensando nessa questão de produção textual, né, da questão da redação aí para a prova do Enem, um nome que com certeza entra nas nossas citações é o de Milton Santos, geógrafo brasileiro, né, que revolucionou o modo como pensávamos geografia aí na década de 60, 70. Milton Santos traz em seus estudos uma preocupação bastante acentuada e ele tenta trabalhar de uma forma bastante complexa até, né, eu diria, essa questão de relação homem-natureza e como se dá essa relação, quais são os elementos, os fatores, quais são as influências sobre este processo. Então já fica aí, né, de dica de pesquisa para você, Milton Santos, um geógrafo brasileiro que trouxe aí grandes estudos acerca dessa relação homem-natureza. Conhecer a sua história, conhecer os seus trabalhos, as suas principais ideias, com certeza, além de te ajudar para a prova do Enem, vão te enriquecer muito, né, no que tange ao conhecimento referente à ciência geográfica. Quando a gente pensa nesse processo de desenvolvimento, é impossível nós não pensarmos no processo das grandes revoluções industriais e no processo de globalização e compreender, então, a partir daí, os seus processos, né, os seus benefícios, o modo como eles se organizaram, o modo como eles reverberam até hoje, no modo como vivemos e no modo como nos relacionamos com as coisas, com as pessoas, com a natureza social de um modo geral. E por um lado, essas grandes revoluções trouxeram enormes benefícios econômicos, tecnológicos, permitindo aí a abertura e a inserção de países industrializados nessa economia mundial, o tráfego maior de mercadorias e todas as outras questões econômicas que foram acentuadas, que foram privilegiadas com este processo de revolução industrial, essa mudança de mentalidade, de sistemas de produção. Isso com certeza trouxe um avanço bastante importante, assim como a globalização, que permite a conexão de lugares distantes no globo e permite, além disso, a troca de conhecimento, a troca de informação, a troca de serviços, de produtos, transações que acontecem praticamente instantaneamente. Porém, esses processos, tanto da Revolução Industrial quanto da globalização, eles trazem também consigo uma característica de acentuar as desigualdades existentes no mundo. O processo de globalização e o processo de industrialização, ele não alcança todos os lugares do mundo da mesma forma, né? E esse processo, ele acentua processos de desigualdades entre as nações, e essa é uma característica que nós temos que ter em mente. O processo industrial é sensacional, é um dos processos, uma das revoluções na nossa história que tiveram um peso mais significativo, se nós pararmos para pensar, porque foi o momento em que nós praticamente instituímos um novo modo de pensar, um novo modo de agir enquanto sociedade global. E isto é, sem sombra de dúvida, um marco bastante importante quando nós pensamos na questão de desenvolvimento. Esse mundo da globalização, da internet das coisas, da revolução 4.0, esse é o mundo que Milton Santos, o autor que nós estamos trazendo hoje aqui para basear um pouco a nossa reflexão, é que ele chama de mundo técnico, científico e informacional, um sistema técnico, científico e informacional. Esse processo em que as coisas elas acontecem muito rápido e que a informação e a tecnologia são os principais parâmetros da conexão entre as nações. Então, quando a gente pensa nessa questão de homem-natureza, nessa relação, nesses pontos todos que a gente tentou conversar aqui brevemente com vocês, eu quero chamar a atenção para a importância disso. A prova do Enem ela não vai te cobrar em uma questão um conhecimento do conceito da relação homem-natureza para a geografia. Eu acho que nem se você fizer um concurso específico para a área de geografia, eu acho que uma questão como essa vai aparecer. Mas você ter esta compreensão da capacidade de ligar
aspectos humanos com aspectos naturais, as relações, influências, efeitos não somente de causalidade, ou seja, aqueles efeitos assim, o homem explora, a natureza é explorada. Eu acho que essa reflexão bastante simplista, ela não cabe mais hoje. O Enem, ele tem trabalhado questões muito além disso, né? Ele tem exigido um conhecimento técnico muito mais apurado, mas também essa capacidade de relação entre as temáticas diferentes. Então, eu espero ter podido contribuir com você nesse nosso bate-papo. Se você chegou até aqui, né, meu muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com um amigo, marque alguém nos comentários aqui, me diga, me dê um feedback, né, para que a gente possa aí continuar esse debate, continuar esse diálogo. Aqui no Geografizando, como eu falei, você vai aprender tudo que você precisa saber sobre geografia para se preparar bem para a prova do Enem. E se preparar bem para a prova do Enem é conseguir ir muito além do conteúdo técnico, muito além das compreensões minimalistas e simplistas que nós temos aí mundo afora. A geografia, ela pode trazer uma nova perspectiva de vida, uma nova filosofia, um novo modo de enxergar as coisas. E é isso que o Geografizando ele tem como intuito, além de contribuir com sua formação enquanto estudante, é também pensar, contribuir com a sua formação enquanto cidadão. Então eu te convido mais uma vez a conhecer o nosso canal aqui, o Geografizando. Acesse as nossas playlists. No final desse vídeo vão ter aí 2 vídeos disponíveis aqui para que você possa continuar assistindo o conteúdo que a gente tem disponibilizado aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito. Se você já faz parte da família Geografizando, meu muito obrigado a você pelo apoio, né? E eu espero que você possa estar aprendendo um pouco mais sobre geografia aqui conosco. Um forte abraço, até a próxima e bons estudos para você. Tchau, tchau!